E o avião cisma de passar na hora que eu tô gravando. Oh, meu Deus do céu. Parece uma coisa, viu? Passa, avião. Tá doido, velho. Deve ser algum corintiano. Ah, não, mas para o cara ser piloto ele tem que estudar, né? Então não poderia ser corintiano. Amigo torcedor palmeirense, quando surge, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do Verdão MVVC. Cara, dois destaques importantes que eu quero trazer para você da partida de Palmeiras e Botafogo de ontem, que o Palmeiras venceu o seu filho Botafogo. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você a deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante. E se você puder também, dá um hypar aqui no vídeo, porque esse hypar vai ajudar o conteúdo a chegar mais palmeirense. E é claro, comenta aqui embaixo a sua opinião, beleza? Nós vamos tratar alguns assuntos aqui, mas é muito importante que você participe, beleza? Conto com o seu like, com o seu comentário, com o seu hypar. Bora, tamo junto. Galera, depois do jogo de ontem, né, entre Palmeiras e Botafogo, muita polêmica aconteceu sobre alguns lances em específico, mas eu quero destacar dois pontos. E dentre esses pontos, o primeiro é a atuação do Everton. Sim, o nosso querido goleiro, né, o paredão o Everton, ou que deixou de ser paredão, enfim, para muitos aí já é um paredão meio furado. Mas o fato é que o Everton teve uma boa atuação. Eu quero trazer aqui para você as falas de um especialista e ídolo da torcida do Palmeiras. Nada mais, nada menos do que Veloso de Palestra Itália. Na verdade, eu quando era moleque, cara, eu me lembro muito bem quando a gente brincava assim na rua e tal, aquele negócio de golzinho com chinelo, né? Você deve ter brincado. Deixa aqui embaixo para eu saber se você brincou com esse negócio de fazer o golzinho com chinelo, com pedra. Aí via passando o carro, todo mundo parava, ó, o carro, parou, ó, o carro. Mas enfim, quando eu tava nessas brincadeiras, toda vez que eu ia pro gol, quando fazia uma defesa, eu gritava, Veloso faz a defesa! Porque quem falava muito isso era o Silvio Luiz, né, o narrador Silvio Luiz, saudoso. O Luciano do Vale, cara, o Luciano do Vale também, que tinha narrações icônicas. E sempre que o Palmeiras, no auge, né, dos ides ali dos anos 90, quando o Veloso fazia uma defesa, era sempre isso, né, cara? Pra mim o Veloso é muito ídolo. A gente fala pouco sobre ele, porque o Marcos, que veio na sequência, inclusive do Veloso, né, pra quem não se lembra, quando o Veloso se machuca em um determinado momento ali da temporada, o Marcos entra ali na Libertadores, aquela coisa toda, e faz uma campanha, enfim, antológica, né? E o resto é história. Mas o fato é que o Veloso, cara, foi um grande goleiro da nossa história. E olha só o que ele falou sobre a atuação do Everton, e é nesse ponto que eu quero entrar. Estamos aqui no Instagram do Veloso, né? O Instagram oficial do goleiro Veloso. Abre aspas para o ídolo / especialista do gol, Veloso, falando sobre o momento do Everton e a relação que tem com Carlos Miguel. Sim, lembrando aí, para quem não sabe, Carlos Miguel, que é o novo contratado do Palmeiras, o goleiro de 2 metros e talalá de altura, que chega para fazer sombra e para muitos aí, para ser titular. Mas olha o que o Veloso falou, se liga. Renato Souza, a sombra do Carlos Miguel já surtiu efeito, que defesaça do Everton. Você tem toda a razão, Renato. O Everton está muito tempo ali com o Lomba, que entra quando o Everton não está, que entra quando o Everton está machucado, que entra quando o Abel quer dar um descanso, trocar o time, mas nunca foi uma sombra para o Everton. Nunca foi um goleiro que ameaçasse a posição do Everton como titular. Nunca. Agora, a situação mudou completamente. É bem mais jovem, né? São 12 anos de diferença, tem 26 anos o Carlos Miguel, 38 o Everton, traz o Carlos Miguel, que para mim, se tiver oportunidade, se conseguir jogar e mostrar o que já mostrou, vai brigar não só para jogar no Palmeiras, como por vaga na seleção na Copa do Mundo do ano que vem. Então eu acho que essa é a condição que o Carlos Miguel ganha nesse momento, é o que acontece na Europa normalmente. Quando você tem dois goleiros de qualidade, normalmente lá o que acontece? Um joga o campeonato e outro joga as Copas. Eu colocaria o Carlos Miguel para disputar a Libertadores. Como ele saiu da Copa do Brasil, só tem a Libertadores, e eu colocaria o Carlos Miguel para jogar esses jogos da Libertadores. Não nesse quinta-feira. Tá aí, palavras do Veloso. Cara, eu saí com esse sentimento da partida entre Palmeiras e Botafogo, na atuação gigante do Everton. O Everton foi muito bem. Eu sou um crítico do goleiro. Acho que ele não vinha bem aí nos últimos meses, enfim, deu muita brecha, só que faltava a ele uma sombra. Faltava a ele um jogador para colocar medo ou pelo menos instabilidade na sua titularidade. E o Veloso foi sensacional no que ele disse. O efeito Carlos Miguel já começou a pegar, né? Já começou a pegar, porque o Everton sabe que se ele não suar a camisa, ele não vai ser titular apenas com o nome. Em relação ao Lomba, sabemos que ele é muito mais
goleiro do que o Lomba, ou pelo menos ele tem muito mais nome, mais prestígio, mais história do que o Lomba dentro do Palmeiras. Então, obviamente que o Lomba nunca foi uma sombra aí à altura para o Everton. Chegando o Carlos Miguel, já é outro cenário. Então, o Carlos Miguel, eu concordo. Quem lembra aí da dobradinha entre Jailson e Fernando Praz, que foi agora há pouco, né? Pouquíssimos anos atrás aconteceu isso. Um jogava mais as Copas, o outro jogava mais o Brasileiro. Deu super certo, deu super certo. Poderíamos repetir isso, talvez não na temporada de 25, mas talvez na temporada de 26, por que não? Lembrando que o nosso querido Everton ainda tem contrato com o Palmeiras e pode estender por mais uma temporada. Então, de repente, pode ser feita essa dobradinha. O Palmeiras disputar as Copas, melhor dizendo, os jogos eliminatórios com o Carlos Miguel e o jogo de pontos corridos com o Everton. Seria muito legal. Mas deixa aqui embaixo o que você acha. Você acha que o Everton teve aí um sustinho e por isso que começou a pegar pra caramba? Lembrando que ele não deixa, ninguém desaprende de jogar bola, né, cara? Mas a verdade é que o Everton tava devendo e ele tinha falhado em jogos importantes do Palmeiras nessa temporada. Você pode gostar ou não do meu comentário, mas seja sincero, já teve jogos que o Palmeiras perdeu por causa de falhas do Everton. E muitas vezes a gente passa pano por causa da história recente do jogador. Mas agora chegou o Carlos Miguel e ele tem que se coçar. E um outro assunto polêmico, esse segundo assunto que eu queria falar com vocês, são os lances polêmicos do jogo entre Botafogo e Palmeiras, né? Onde a mídia clubista é sensacional, né, cara? A gente sabe que a mídia tradicional ela é extremamente clubista, principalmente quando se trata de Palmeiras, né? E curiosamente, quando se trata de Palmeiras, meu Deus do céu, vai ter crítica assim lá longe. Mas o fato é que houveram ali alguns lances que foram discutidos. Dentre eles, o possível pênalti do Giai em cima do jogador do Botafogo, mas também teve um lance em cima de um jogador do Palmeiras que, eu não vi programa de futebol nenhum falando sobre esse lance e poderia ter mudado a partida. Mas vamos lá. Falando especificamente do lance do Giai, eu vi um monte de torcedor botafoguense chorão falando porque foi pênalti, e torcedor flamenguista falando, e corintiano falando, porque o Giai fez uma entrada criminosa em cima do botafoguense, era para ter sido marcado o pênalti, porque o lance e não sei o que. Cara, vamos ser bem sinceros, na moral mesmo, na moral, se fosse contra o Palmeiras, eu ficaria puto se não marcasse esse pênalti. Para mim, eu acho que o Giai foi imprudente. É, no mínimo, discutível. Eu concordo que é discutível. Agora, se é pênalti ou não, aí é uma interpretação do árbitro. Agora, se fosse contra o meu time, como já foi inúmeras vezes, por exemplo, em jogos recentes, o Palmeiras, por muitas vezes, teve faltas e pênaltis e lances parecidos em que não foi marcado nada pro Palmeiras, e eu fiquei puto, eu entendo a frustração, né, vamos dizer assim, do torcedor botafoguense e até mesmo a contestação. Agora, a minha pergunta é sobre esse lance aqui. Por que que não surgiu o mesmo comentário, né? Gozado que no lance entre Barbosa e Flaco Lopes, e a gente sabe muito bem o quão o Barbosa é maldoso, olha só o que ele fez. Ele meteu o joelho na cara do Flaco Lopes e foi porque ele quis. Olha lá o movimento que ele faz com a perna. Ele fez o movimento para dar a joelhada. Enquanto o Flaco tá caindo, ele meteu o joelho para bater na cara do Flaco. E eu não vejo ninguém, eu não vi nenhum miserável programa fazendo fumaça por causa desse lance. Agora, vamos lá. É questionável o pênalti pro Botafogo? Concordo, é questionável, é possível, é passível de interpretação. Acho que o Giai foi imprudente. Agora, isso é cartão vermelho, cara. É um exagero. Não é um exagero, cara. A forma com que ele cai, de rosto, desprotegido, e o Barbosa enfia o joelho na cara dele, foi, cara, praticamente um golpe de Muay Thai na cara do Flaco Lopes. E assim, sejamos sinceros, cara, nós estamos falando de dois atletas. Então, você dá de frente com o joelho de um atleta profissional, ainda mais do porte físico do Barbosa, não é pra qualquer um, cara. Poderia ter machucado sério o Flaco Lopes. E alguém falou alguma coisa? Alguém tá pedindo cartão vermelho? Né, o pau que dá em Chico não dá em Francisco, né, meu amigo? Mas o fato é o seguinte, Botafogo continua filho do Palmeiras. Eu acho engraçado o Botafogo querer zoar o Palmeiras. 2024 foi campeão. Vamos falar de Campeonato Brasileiro mesmo, Botafogo? É isso? Porque fomos campeão da Libertadores. Vamos falar de Libertadores também, Botafogo? Dá licença, né, velho? Mas fica aqui o meu comentário sobre esses dois pontos importantes. O primeiro, como disse, a atuação do Everton, que foi fantástica, e esses lances aí que a mídia dá uma forçada pra ferrar o Palmeiras, né? Torcedor palmeirense, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre esses assuntos, vamos trocar uma ideia, e é isso, avante palestra, mais 3 pontos, e cara, sim, estamos em reformulação, ainda precisamos melhorar muitas atuações, e eu tô muito confiante aí para as próximas
rodadas, tanto do Brasileiro como na própria campanha da Libertadores. Tamo junto, espero o seu like, seu comentário e hype o vídeo aí, hein? Dá essa força. Tamo junto, galera.